Ajudou muito a parada da Copa América para ter todo o elenco 100% e à disposição para a segunda parte de 2019. Mas tanto o técnico Renato Portaluppi quanto a comissão técnica não esperavam a lesão do volante Michel. O jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho e irá ficar de fora por pelo menos 4 semanas das atividades, e isso começa a trazer dor de cabeça para o técnico gremista. Michel é um jogador de altíssimo nível que vem ajudando a gente desde quando chegou, demonstrando o crescimento dele, do futebol dele, isso é notório. A primeira opção de Renato é o volante Rômulo, testado no jogo-treino contra o São José. O jogador tem 15 partidas no ano, porém não convenceu a torcida ainda. Na lista de substitutos, outros jogadores, mas com características diferentes. Tassiano traz mais intensidade e chegada na área. Seria uma das opções para atuar com Maicon. O jogador já foi utilizado em diversas funções, principalmente nas mais adiantadas, mas já disse que atuaria até mesmo recuado como primeiro homem. A outra possibilidade, apesar de ser em menor escala, é a de Darlan. Afinal, ele jogou muito pouco na temporada. Foram apenas 4 jogos, sendo 3 no Gauchão e 1 no Campeonato Brasileiro. Hoje em dia você olha o time do Grêmio e vê 2 jogadores de alto nível em todas as posições. Então isso aí é uma coisa que com muito trabalho, com o olho do professor Renato junto com a diretoria, conquistou. Então a gente sabe que isso no futebol brasileiro tem feito a diferença devido à quantidade de competição. Agora eu não tenho dúvida, o que o professor for fazer vai ser em prol do grupo e o melhor para a gente. Por fim, a direção que não nega, até mesmo a busca por uma contratação para a posição. Rafael Carioca é o nome analisado atuando lá no México. A certeza é que o Grêmio vai usar a última semana dos treinamentos para descobrir o substituto de Michel para o retorno de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E para falar sobre o Grêmio, mais especificamente sobre Everton Cebolinha, olha quem está lá no nosso Skype. Valdir Espinosa, o técnico campeão do mundo com o Grêmio. Espinosa, primeiro, obrigada por nos receber aí na sua casa, participar aqui dos Donos da Bola. E eu já quero saber de ti o seguinte, com essa ascensão do Everton na seleção brasileira, é melhor o Grêmio manter o atleta ou vender e ganhar uma bolada, hein? Já te coloquei numa fogueira. Pois é, Cris. Boa tarde, obrigado pelo convite. É a oportunidade de falar com todos os gaúchos e, claro, em especial a torcida gremista. Realmente, eu fiz algumas anotações e a última anotação que eu fiz foi a seguinte: Cebolinha, interrogação. Fica ou não fica? E aí? Olha, a gente, pelo aspecto técnico, claro que é importante que o Cebolinha fique. Agora, existem os outros aspectos, o aspecto financeiro do lado do Grêmio e o aspecto financeiro do lado do jogador também. Então, realmente, é uma situação que Grêmio e Cebolinha terão que sentar e conversar. E cabe a nós, torcedores gremistas, torcer para que, no aspecto Grêmio, o Cebolinha permaneça. No aspecto futuro, para o Cebolinha, que aconteça o melhor. Ô Espinosa, e como é que tu avalia essa participação dele na Copa América, esses jogos que ele entrou, que ele foi muito elogiado, ovacionado pela torcida, embora ontem tenha sido substituído, mas jogou o primeiro tempo, né? Começou como titular. Exatamente, foi o jogador que despontou, foi aquele que mais se destacou, foi exatamente o Cebolinha. Ontem não, mas é aquela história, ontem o Brasil jogou 90% pelo lado direito. Então, de vez em quando, a cada 20 minutos, e uma bola do lado esquerdo. E aí, do lado esquerdo, ele isolado. Então, realmente, não foi bem? Não. Mas em função também de que o Brasil usou muito mais o lado direito do que o lado esquerdo para jogar, e isso dificultou a que o Cebolinha tivesse aquela arrancada e aquele drible individual. Pois é, Espinosa, sabe que está chegando mensagem, né? Perguntas dos nossos telespectadores de Passo Fundo. O Renan de Passo Fundo está perguntando o seguinte: esse esquema de jogo do Tite desfavorece o Cebolinha ou não? O que tu acha? Olha, Cris, muito boa a vitória do Brasil ontem, muito bom o Brasil ter chegado à final da Copa América. Será espetacular que ele vença a Copa América, mas, gente, a minha preocupação não é esse título de Copa América. A minha preocupação é o futebol brasileiro. E o que eu quero, dentre tantas coisas, que o jogador de qualidade seja colocado. Hoje a preferência se dá ao jogador que luta, ao jogador que marca. A criatividade
nós estamos deixando de lado. O drible está desaparecendo, o lançamento está desaparecendo, a triangulação, não, está desaparecendo não, já desapareceram, triangulação não existe mais. Então, essa é a minha preocupação. Se você colocar o Cebolinha ou qualquer jogador e disser, vai lá e resolve, pode ser, pode não ser. Agora, se você colocar o Cebolinha ou qualquer jogador e fazer com que as jogadas aconteçam, esse jogador vai crescer. Tá certo, Espinosa, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui nos Donos. Sempre muito bom receber, né, o técnico campeão do mundo pelo Grêmio. E olha só, vamos voltar a falar sobre a pergunta do Paulinho? Você já sabe? Lembrou quantas vezes o Brasil disputou a final da Copa América no Maracanã? As alternativas são as seguintes: a alternativa A, uma vez; a alternativa B, 2 vezes; a alternativa C, 3 vezes; ou a alternativa D, nenhuma vez. E o Paulinho ainda disse que tem pega-ratão, tem pegadinha nessa pergunta. Ai, 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 daqui a pouco a gente confere, tá? Pois é, gente, nós estamos na final da Copa América. 12 anos depois, 12 anos é muito tempo para esperar, né? Mas a seleção brasileira finalmente venceu, convenceu contra a Argentina, com Messi e tudo. E agora espera para mais um dia em que vai brilhar Jesus. Para começar, um susto. Esse chute de longe do Paredes deixou o torcedor brasileiro ressabiado. A seleção, quando chegou, fez bonito. Daniel Alves fez um lance espetacular. Passou por 2 e Roberto Firmino colocou nos pés do Gabriel Jesus. 1-0 aos 18 minutos. Mas achou que seria fácil? Achou errado. O Otamendi acertou o travessão do Alisson. No segundo tempo, a pressão argentina foi maior. Fala aí o calafrio que você sentiu com esse chute do Messi na trave. E o rebote, então, quase que a Argentina empatou. Aliás, Messi contra Alisson foi um dos embates da noite. E o craque argentino parou no craque da meta brasileira. E num contra-ataque, o time do Tite matou o jogo. Gabriel Jesus matou no peito. Foi indo e deixou o Firmino numa boa. 2-0. Estamos na final pela primeira vez em 12 anos. A Copa América ainda não tem dono, mas o Clássico das Américas, esse tem. Daqui a pouquinho a gente fala bem mais de Copa América, de dupla Grenal, porque antes, quem tem um recado para você é meu amigo Cláudio Duarte. Fala daí, Claudião. Oi, Cris. Oi, Lu. Oi. Hoje nós vamos falar de futebol também, Cris. Vamos perguntar ao nosso amigo, tu gosta de ver o teu time jogar mal, sem criatividade, sem te dar prazer, sem emoção, sem vibração? 0-0? Claro que não. Claro que não, até porque tu sabe que a tua parceira, lá na tua relação íntima, também quer jogo grande, quer casa lotada, estádio cheio, né? Ela quer ter a emoção ao seu lado sempre, principalmente aquela que escorre uma pequena lágrima pelo canto dos olhos. Quer ajuda? A Lulu tá aí, vai lá, Lulu. A gente quer goleada, é isso mesmo, Claudião. E olha, com o Ativo, você vai garantir o seu desempenho, ter energia e vai estar sempre preparado para dar e também sentir mais prazer. O Ativo, ele age por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. Então, gente, não adianta você estar ali só bonito, empolgado, você tem que dar satisfação na hora H. Então, se você não está preparado, se você quer se sentir realmente seguro e ter potência na hora H, aproveite, porque agora nós temos uma promoção e pacotes muito especiais para você, com preço que vale a pena, gente, bem pequenininho e ainda entrega grátis e sigilosa para todo o estado. E ainda, Claudião, vamos mandar um presente especial? Vamos. Olha só, para quem ligar agora, comprou o Ativo, ganha um presente exclusivo, mas tem que ligar 003 0800 003 1500, 0800 003 1500. Ligação é grátis, é só aproveitar para dar aquele up, né, Claudião? E esse amigo, aprenda de vez por todas. Faça que nem a seleção, jogou bem ontem, deu banho de bola, vibração, emoção, prazeres, é tudo contigo, vai que é uma boa.
Tá certo, Claudião. Lu, a gente vai conferir agora uma matéria que o repórter Matheus Dávila fez, falando sobre este duelo que vai acontecer hoje aqui na Arena do Grêmio. Todo mundo esperava outra semifinal, mas Chile e Peru mereceram e agora querem entrar para a história. A missão promete ser complicada para os dois lados. Peru e Chile entram em campo nesta noite em busca de façanhas históricas. A seleção chilena é a atual bicampeão da competição e quer conquistar uma façanha que não ocorre com ela há 72 anos, o tri. Mas para isso precisa eliminar o Peru, que também tem uma briga com o tempo. O Peru, a última vez que chegou a uma final foi em 1975, 44 anos, portanto. E foi justamente de uma Copa América. É uma semifinal, é jogo emocionante. Passamos muita coisa nesta Copa América. E enfrentar um grande rival é uma motivação para todos. Chile e Peru são velhos conhecidos. Já se encontraram em uma semifinal de Copa América foi em 2015, torneio vencido pelos chilenos. As lembranças daquela derrota são mantidas pelos peruanos, que sonham em dar o troco em Porto Alegre. Acredito que nós nos fortalecemos com o tempo. Nós sabemos que vamos enfrentar uma seleção com muita experiência. Mas não há paralelo entre aquele momento ao presente de ambas seleções. Agora, se tem algo que é certo, é que a geração chilena sabe como vencer. Não é por nada que defendem o título da competição. E mesmo que não tenham se classificado para a última Copa do Mundo, a equipe desfruta de uma aura vencedora, que terá que dar a resposta no jogo desta noite. Temos uma alta porcentagem de jogadores que já viveram esse momento e nós sabemos muito bem. Conversamos sobre a maturidade que temos de ter para avançar. Agora falta pouco. 90 minutos separam uma das equipes do Maracanã, o palco da grande decisão. É hoje, hein? Jogo maravilhoso e a gente vai falar muito aqui daqui a pouquinho no toque de bola. Porque antes tem a resposta do Paulinho. Paulinho, ó, quantas vezes o Brasil, afinal de contas, jogou no Maraca, menino? Final no Maracanã de Copa América, teve pegadinha da pergunta, a resposta correta, letra D. Letra D, nenhuma vez. Só para ter uma ideia, em 19 e 22 a final foi nas Laranjeiras, em 49 foi em São Januário, depois em 89 não teve final, era um quadrangular decisivo, então não teve final. Vamos então agora à nossa primeira final. Um abraço para Henrique Chagas, Pedro da Zona Leste, Ronaldo de Canoas, o Leonir Machado, Marlon Escoto e o Ivan, todos acertaram, portanto, nenhuma vez o Brasil jogou uma final de Copa América no Maracanã, Cris. Tá certo, Paulinho, valeu. Olha, foi pegar ratão mesmo. Mas sabe o que vai ter daqui a pouquinho? Chega aqui, meu amigo, chega aqui e vai passar na frente da câmera. Começou ontem. Eu passei justamente porque, como o Brasil está na final, eu vim de terno. Maravilhoso, hein? Ó, presta atenção, daqui a pouco tem o debate que você respeita, o melhor debate da rádio na sua TV Toque de Bola com Alex Bagé, tá? Mas é daqui a pouco, antes a gente vai faturar um pouquinho. Vambora. Os donos da bola. Oferecimento igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. Estamos de volta agora sim com o debate do Toque de Bola aqui nos Donos da Bola e com César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Cláudio Duarte, Bagé, que vocês já viram, já conhecem. Tudo bem, Cris? Numa beca. Bate aí. Mas que beca, hein? É o presidente da SEG, né? Terno de final de Copa América, né? Comentarista do ano. Ganhamos da Argentina, né? De uma maneira convincente, né? Por mais que em algum determinado momento... Porque não é novidade a Argentina causar algum tipo de drama ao Brasil. Em determinado momento do jogo, a trilha sonora era um tango, que estava ficando meio dramático. Não, estava tenso? Mas o Brasil teve um controle e nos lances em que, mas a bola pegou na trave, mas é de se esperar esse jogo lá e cá, entre briga de cachorro grande. Mas a gente ganhou de um grandão. Poxa, e com o melhor do mundo ainda lá, né? E vai dar zebra.
vai passar o Peru para a final. Falando em Peru, quem está com a torcida peruana e a torcida chilena lá na central de ingressos é o repórter Marcelo Salzano. E aí, Salzano, como é que tá esse agito? Fala, Cris. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Estou aqui no centro de ingressos da Copa América, onde hoje à noite nós temos a semifinal entre Chile e Peru, 9h30 da noite na Arena. E aí a gente vai saber quem vai enfrentar a seleção brasileira na decisão domingo no Maracanã. E tem a galera aqui, chilena e peruana, prontinha já para a partida. Seu nome? Leonel. Leonel, que é chileno. Sim. Leonel, e aí, confiante Totalmente. na classificação do Chile para a final? Totalmente. Vamos a llegar a la tercera Copa América acá a Brasil. Y la va a ganar 3-0, 5-0 a Perú y ya se la damos, compadre. Nada más. E a importância do Arangues para esse time do Chile? Totalmente, una persona humilde, compadre, una persona del pueblo que quiere a Chile, compadre, la lleva en el corazón, como nosotros lo llevamos, compadre, a todos lados. Acompañamos a Chile en todos lados, compadre, no como los peruanos. Essa empolgação dos chilenos. Agora quero saber dos peruanos também. Seu nome, amigo? Roger. Roger, e aí o Peru vai classificar para a decisão? Definitivamente estamos en la final de la Copa América. Después del gran triunfo a Uruguay, estamos confiantes que vamos a llegar a la final con Brasil. E a importância do Paulo Guerreiro para a seleção peruana, ele que joga aqui em Porto Alegre, né, no Internacional. Guerrero es el capitán nos va a llevar a la final y ganamos la Copa América 2019. Grande, agora eu quero... Sente a empolgação da galera aqui no centro de ingressos da Copa América. Vou batendo sozinho. Bacana a matéria. Ai, muito legal, Marcelo Salzano, trazendo aí essa animação da torcida peruana e chilena. Roberto Pauletti. Diga, Cris Bart. Guerreiro ou Vargas? Guerreiro ou Vargas? É. Olha, o Guerreiro hoje ele pode fazer a diferença, porque ele vai ser marcado em vários momentos do jogo por um zagueiro que é baixo. É um grande zagueiro, mas ele é um zagueiro baixo. E se o Guerreiro tiver a oportunidade de um enfrentamento mano a mano, seja por baixo ou por cima, o Guerreiro vai poder fazer a diferença e talvez classificar o Peru. O Vargas eu acho um grande jogador, mas eu prefiro ainda, acho que o Sanches teria mais chance de decidir o jogo do que o Vargas. Agora, eu particularmente, eu acordei hoje com, sabe, diz na gíria, um estalo, né? Um palpite? Muito mais que porque o palpite geralmente tu vai baseado numa tendência. E não é tendência apostar no Peru, a tendência é apostar no Chile, que tem um time muito melhor treinado pelo Rueda, tem um time que tem jogadores com características muito mais ofensivas até. A seleção peruana... um bicampeonato, né? Mas mesmo no bicampeonato era uma seleção que jogava um pouco diferente em relação a essa. Mas é uma seleção com as mesmas caras. E boas caras, né? Tem o Sanches, tem o Vargas, tem o Vidal, que é um fenômeno dentro de campo. Esse Medel, que é volante de origem, é um zagueiro de 1,60 m e que joga como se tivesse 2 metros de altura. É uma seleção muito melhor tecnicamente do que a seleção e mais organizada em relação à seleção peruana. O Peru é uma ilha que depende de uma ilha chamada Paulo Guerreiro. Mas não sei, eu estou com um estalo que talvez dê uma zebrita com um gol do Guerreiro. E o Cueva? Pois é, mas aí pega, por exemplo, o Ricardo Gareca, que é o técnico argentino que treina a seleção peruana, ele por vezes abre mão até do Cueva no time titular. Ele por vezes ele coloca durante o jogo, ele coloca para dar um suporte ao Guerreiro. O Guerreiro, mesmo tendo o Cueva dentro de campo, o Guerreiro ainda é uma ilha. Eu gosto, por exemplo, da seleção peruana e do Advíncula, que é o lateral, na minha opinião, depois do Daniel Alves, é o melhor lateral da Copa América. Mas não sei, eu tô com um estalo aí que possa dar uma zebrita. O companheiro do Guerreiro... Não seria zebra, seria uma lhama, né? Seria uma lhama, é verdade. O companheiro do Guerreiro também, que não tem jogado, não estou me lembrando o nome dele agora. Ele jogou na Europa há muito tempo também, não vai jogar hoje. Não, Farfã machucou, está fora. O Farfã poderia fazer a diferença. Que era um jogador mais experiente. O Guerreiro ficou mais sozinho ainda agora. Né, ele se lesionou. Eu só acho que a gente tem que entender, quando se fala do Medel, que ele tem uma baixa estatura. O Medel faz o trabalho do líbero. Ele não é o que vai para o confronto, ele é por ter sido volante na origem,
Ele trabalha a ocupação de espaço, ele marca bola e espaço, ele não marca homem. Quem marca homem são os stoppers. Por isso, essa situação que o Chile tem, de mesmo não tendo grande estatura, ele consegue estabelecer o equilíbrio das ações, porque o Medel só vai para a bola limpa, ele faz a cobertura dos espaços e a bola lançada. Então, é uma estrutura que privilegia a transição rápida com Arangues para a chegada do Sanches e do Vargas lá na frente. Eu acho E o Vidal, Chile, né? E o Vidal, que é o organizador, né? Faz essa transição junto com o Arangues. Então, é um time que tem o favoritismo, mas não é jogo jogado, não. Então, por isso que eu estou apostando no Peru. Eu estou acreditando que o Peru Eu possa passar. aposto no Chile. Se alguém quiser um joguinho por fora, eu sou parceiro. Não, vale, apostado. Eu aposto o cavalo do Claudião e do César. Ah, não, mas aí eu não vou ganhar mais nada. Pouco... Isso é vitória? Só se for no boiadeiro. Eu ainda estou impactado com o jogo de ontem. Tá, mas não Vou vai forçar pra dizer você. quem tu acha que passa, Pouco me tu que é a interessa mãe de quem é que Ná vai do ganhar. programa. Mas ele é assim. Mas quem vai passar? Mas Chile pouco ou me Peru? interessa. Eu acho que passa o Chile, porque também, se não passar o Chile, não muda nada na minha Só vida. que a mãe de Ná, Claudião, errou uma previsão. Mas sabe por que ele não entrou, né? Mas por que ele fugiu da aposta? Porque ele erra. Então, mas ele falou que a defesa do Brasil ontem não ia levar gol, Eu só- que ia levar gol, Eu ia achei ser que vazado. levaria. Eu Né? achei que Nós levaria tínhamos gol. Alisson. Porque um time, me preocupa, porque um time de futebol leva gols, né? E esse time do Brasil, uma das características, é um time O que Brasil leva tem o melhor goleiro pouquíssimos do gols. mundo. Concordo. Nós podemos falar isso em letras maiúsculas. Ele é o melhor Em caps goleiro lock. do mundo, disparado. Tem que parar com essa bobagem que o Alisson ele é colorado, ele foi revelado no Internacional. E aí o cara que é gremista, ele seca o Alisson. Aí o Everton, o cara que é colorado, ele seca Seca o Isso é Everton. bobagem, eles estão na seleção brasileira. Isso é motivo de orgulho. O Alisson é o melhor goleiro do mundo. Quem não gosta do Alisson, não gostar do Alisson daqui a pouco como pessoa, ou porque ele jogou no Internacional, isso é uma coisa. Agora, não gostar do Alisson, goleiro da seleção brasileira. Isso aí. Ele fez uma defesa ontem, ele transformou uma cobrança de falta do Messi como se fosse qualquer otário que tivesse chutado a gol. Ele simplesmente se deslocou e pegou com as duas mãos uma falta que ninguém chega. Que fez acreditar que qualquer um Eu defenderia. achei, Vai Cris dizer, não Bart, Ele é um foi? monstro. Eu achei, Cris Bart, Pois não. que tu iria abrir a minha participação no programa Pois não. falando da classificação da seleção brasileira, porque neste contexto aqui, apenas uma pessoa disse que a seleção brasileira chegaria na final. Oi? Porque teve gente que apostou. Não, Teve gente que apostou. Não, ontem não. Não, mas teve gente que apostou no Uruguai, teve gente que apostou na Argentina, teve gente que apostou na Colômbia. Tu só apostou no Brasil. E teve um que apostou no Brasil. Só no Brasil. Mas aqui, Eu apostei no Brasil. Mas aqui no sempre, programa? Sempre no É? Brasil. A gente deve ter, então, essa gravação. Sempre no Brasil. Uma hora a gente separa ela. Ontem eu tava com medo. Porque do todo jogo. O Brasil mundo tá vendo. É que todo mundo que fala em Copa América, nós dizíamos que, olha, tem o time do Uruguai, que tem o melhor ataque do mundo. Olha, não dá para descartar a Argentina. Colômbia. A seleção brasileira por jogar em casa. A Colômbia. A semifinal em Porto Alegre, Chile. Colômbia e Uruguai, né? Que ia ter. Ninguém apostou numa só. Olha, eu não tenho dúvida que o Brasil passou ontem de um jogo grande, jogando bem, mas eu não me iludo. A Argentina teve 13 chances de gol e o Brasil 4. É verdade. 13 chances de gol? 13 Se eu dou as 4 para o Brasil, eu vou dar as 13 finalizações. Se o Brasil fez 2 e a Argentina não fez 1, o Brasil é mais objetivo. O que o Paulete quer dizer Teve é que um na pênalti pra Argentina, não foi dado. estatística, nesse quesito, a Argentina foi superior. É isso que eu- No quesito finalização positiva, o Brasil foi superior. Não, Chegou mas 4 e fez o 2. volume de jogo da Argentina foi maior. Eu gostei do Brasil ontem. Com alguns ajustes, mas eu gostei. E eu estou exaltando o Brasil, porque o Brasil soube reverter tudo Fez isso um bom dentro de jogo, campo, fez um bom jogo. Muito bom. E ganhou um jogo. Jogo Agora, de gigantes. o jogo, para mim, 2-2 estaria perfeito o resultado. Jogo tu de queria gigantes. pênalti? Eu queria pênalti. Eu acho que era mais justo, seria mais Não, justo. o lance do Arthur Pelo desempenho, né? contra o Otamendi, eu teria marcado pênalti, porque é o ombro na boca do... É fácil de identificar esse lance. É só imaginar que fosse a nosso favor. Exatamente. Vamos Exatamente imaginar isso. que fosse um Otamendi acertando o rosto do Arthur. Nós queríamos... Aí o Sérgio ia estar chorando aqui. Não, eu não ia Ele ia estar tá chorando. porque eu não ia pedir e fiquei preocupado com aquele lance. Vocês podem começar a ver a partir de agora com o VAR, jogadores se projetando em cima de outros para cavar pênaltis. Foi Não o que foi tentou isso que o Otamendi. aconteceu, Foi o cara. que tentou o Otamendi ontem. Aí ele se atirou no cotovelo. Não, mas é Arthur. que ele o Arthur escorou ele. Não, mas o ombro... Ele veio correndo na direção do Arthur.
tu acabou de confirmar o pênalti. Foi pênalti, porque então. se eles... Não, saiu da tua boca. ele O sai Arthur correndo. escorou ele. Ele sai se o Arthur correndo. escorou ele com o ombro, ele só pode escorar o ombro com o ombro. Se é o ombro em qualquer outra parte do corpo, Fora do pênalti. ombro é falta. Ah, é. A regra diz isso. Eu venho correndo, eu bato no teu ombro, a falta é minha. Não, para, que é isso? Ninguém disse isso, estavam os dois quase parados. Não estavam, não. O Quase Otamendi parados. veio... Mas o Otamendi veio na direção dele. Ele tá parado na linha para cabecear. Ele vai na Sabe direção da bola. Sabe o que eu não consigo entender? a bola não tá com ele. Eu não consigo entender brasileiro torcendo para a Argentina. No confronto Brasil-Argentina, porque eu não consigo enxergar argentino torcendo para o Brasil. O argentino quer que o Brasil se dane. E nós buscamos sempre alguma responsabilidade do Brasil. Mas ganhou foi por isso, ganhou foi por aquilo. O Brasil ganhou da Argentina por 2-0. Porque foi melhor. Aliás, que O jogada. Brasil foi melhor. Que Se a jogada do Argentina Daniel teve Alves. mais Foi com os possibilidades... méritos, foi com os méritos. Mas Maravilhoso. o Alisson pegou tudo. Sim, porque nós temos o goleiro melhor do mundo, que é melhor do que o goleiro deles. Sabe, a gente tem que buscar um pouco desse orgulho. Não, mas o mérito O Brasil ninguém tirou. pegou o primeiro grande time e fez 2-0. Não, digo, No primeiro mas o grande mérito, time que o mas Brasil pegou. O mérito da vitória do Brasil, ao menos eu não entendi que a gente tenha tirado. Teve mérito, claro que teve, mas foi um grande jogo e outra, foi lá e cá. Foi lá e cá, Mas ganhar da Argentina de 2-0, é um baita vitória, sabe? baita vitória. Principalmente, ainda fiz esse elogio no começo, quando eu disse que estrategicamente o Brasil foi inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Até na substituição do Everton, do qual eu sou fã. E que vinha cumprindo função, mas não jogou bem. Mas não jogou bem, mas levou 2 para o canto para marcar ele e liberando o outro lado. Pelo Ele outro isolou lado, o setor. Isolou o setor. Ou seja, estrategicamente, quem gosta de discutir futebol, o jogo de hoje foi um prato cheio. Foi um prato cheio, ainda mais por 2 gols maravilhosos, de jogadas lindas. Dani Alves deu um show, né? Eu não me lembro se foi o Paulete, show mesmo. se foi o Paulete Show que naquela comentou, jogada. que a arrancada do Gabriel Jesus lembrava aqueles bons tempos do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Nazário. A gente não está comparando ele com o Ronaldo Fenômeno. Só que a arrancada do Fenômeno era a seguinte, ele não aceitava a falta. Ele arrastava os zagueiros se precisasse. E foi o que fez o Gabriel Jesus. Não, e ainda tinha uma ele reserva, poderia ter simulado falta uma parada. reserva de qualidade para, na hora certa, dar um drible. E não bater. Ele fez tudo certo. Ontem ele fez tudo que o Ronaldo Porque faz. aquele lance, Cris, é o lance que sabe que a gente diz que o cara se emociona, né? Porque tu arranca, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, driblou o terceiro, o que tu faz? Eu vou fazer o gol. Né? E talvez errasse. Não, ele rola pro Mas Não, aí tem um ele detalhe. olha, ele Aí vê que o tá. Firmino Esse é o e detalhe. cruza. Ele, antes do corte, ele olhou. visualiza o companheiro, dá o corte para ficar apto à assistência. Isso é qualidade, muita qualidade. E o que vocês acharam do Firmino? Para mim foi importantíssimo. Ele não aparece, mas ele é importante. Ele é inteligente para jogar. Muito inteligente. Se movimenta. Ele não aparece, mas ele apareceu ontem. Não, mas é ele não figura de aparece linguagem. para quem Figura de não. linguagem. Nós vamos dar aula de Claudião, é que nós vamos dar aula treinadores, de a gente sabe português como é. daqui um Treinador pouco também. aqui. Nós Não, treinadores, a gente sabe como é. Mas Nós é tudo, vamos gente. dar aula de português aqui. Quando ele não aparece para quem olha o jogo, como tantas Ele pessoas deu uma olham o jogo. É que nem fez todo um mundo gol. que vê o jogo enxerga. Aí que tá. Alguns olham o jogo e ficam perdidos. Outros veem o jogo e interpretam e entendem esse jogo. A diferença é essa. Entre alguns, sabe? Firmino, Alguns... só para lembrar, para quem não alguns, viu, o jogo é igual aquele desenho que tu põe para criança recém-nascida. O que chama atenção é que é colorido. Para quem não, Mas não sabe o que está pra acontecendo. quem não viu o jogo, o Firmino fez um gol e deu assistência para o outro. Mas ele, fora o Claudião isso, e o fora Bagé, isso, não apareceu. o que eu disse que não aparece para quem não enxerga Mas a jogo. gente tá Ele é azedinho importantíssimo, embora César. ele não tenha aquele destaque individual que brasileiro adora. Ele Para aparece ser pro importante time. no Eu jogo gostei- tem que driblar, eu tem que gostei dar muito do balãozinho, Firmino. não tem que dar nada. E tem eu- que compor com a sua característica o time no seu conjunto. E o menino ontem, Mas Roberto Firmino, foi que nota 10. Essa leitura que Eu a gente gostei do fala, Firmino. por exemplo, do Alisson, ela vale a mesma Firmino, que coincidentemente os dois jogam no mesmo time e são campeões da Champions, comandados pelo Jürgen Klopp, que é um cara que valoriza muito a questão tática, né? Então essa movimentação dele é diferente até em relação ao próprio Gabriel Jesus, que também joga lá, mas por característica, como gosta de dizer o Claudião, ele não tem a mesma leitura, a mesma movimentação. O Firmino teve uma participação importante no jogo ontem e uma participação ativa no jogo. Nós havíamos comentado ontem, Cris, e o jogo mostrou para nós. Um time que não toma gol, com uma defesa muito bem estruturada, contra um time com uma defesa fraca. E foi esse, para mim, o desequilíbrio do jogo. Independente das questões táticas, estratégicas e desempenho individual, ficou evidente a
a fragilidade da defesa argentina, principalmente no segundo gol. A falta que fez o Kahneman, né? E Exatamente, o Cuesta, né? E o Cuesta. Que falta que os dois fizeram lá, Perfeito, eu não acho isso. Para mim, ontem foi a vitória da tática, independente de qualquer jogador que pudesse ter. O melhor jogador em campo ontem... Foi o Daniel Alves. Não, foi o Messi. Não, Messi fez. Para mim, o Daniel Alves ontem foi disparado. O Messi fez a diferença técnica para a Argentina, só que a tática, o componente do Tite, do trabalho do Tite, do time do Tite, ganhou o jogo. Mas a grande distância técnica, o Messi joga outro jogo. O problema Gabriel Jesus, vocês não acham que foi o grande nome do jogo? Não, foi o Messi. Foi muito bem. Foi um doce, mas eu tivesse voto, eu teria votado no Daniel Alves. Eu votaria no Gabriel. E aí eu concordo com o Claudião de novo na leitura dele lá do isolamento do setor do Everton. Porque o isolamento do setor do Everton é o lado esquerdo de ataque da seleção brasileira. Onde é que apareceu o Daniel Alves? Onde é que ele joga? No lado direito. Porque a Argentina estava muito focada em anular um nome o a mais lá para ajudar para marcar o Cebolinha. Duplando a marcação para poder. Um dava o combate e um pegava a sobra. E aí o lado direito ficou à vontade. Por isso, senhor Alexandre, é que eu digo sempre que tem gente que acha que tática é a mesma coisa que estratégia. Não tem nada a ver uma com a outra. Tática é como tu te posiciona e estratégia é como tu age. Então, a diferença tem que ser compreendida e entendida, mas um dia eles aprendem. Paulete está discordando. Por que tu está fazendo assim, Paulete? Porque não é isso. Não? Só por causa disso, porque estratégia não é isso que o Claudião falou. Não, mas aplicado ao futebol na relação com a tática. Aplicado ao futebol é isso. A atitude é a tática, a estratégia é como tu pensa. Não, mas aplicado ao futebol, na relação da tática. No futebol, então, a tática é posicionamento. Não, futebol não é diferente. No futebol. Futebol não é diferente das empresas. O mundo do futebol. Não é, Claudião. É diferente. É separado. A tática, vamos pegar. Não é, pessoal. No futebol é, cara. Estratégia é como eu imagino que eu vou postar meu time. Estratégia é como eu faço agir. A gente não está debatendo tática é como eu posiciono. O futebol é isso. Não é assim. O Brasil Como jogou... que não é, Paulete? Não é, o inverso. Robertinho, por favor. É o inverso, pessoal. O Brasil jogou no... Tá, tu pensa que não, eu penso que sim, eu posso explanar? Não, eu vou sugerir que vocês vão para o Google. Não, mas entender o que é estratégia mas, e tática. Paulete, vocês estão falando a mesma coisa. Mas futebol é diferente. Eu quero falar em tática. Vocês estão falando eu não estou com o dicionário na mão, eu não estou falando de... Não é campeonato de sinônimos. Só uma frase. Eu quero que vocês estão falando da coisa certa, invertendo os conceitos. Não, no futebol não. Mas eu vou te explicar o que eu penso. A tática do Brasil ontem era jogar, digamos, num 4-3-3 ou num 4-4-2, posicionamento. Tá? A estratégia do Tite nessa questão do Alisson, na minha leitura, era a leitura que concorda e que puxou o Claudião. A estratégia era o quê? Eu sei que eles querem marcar o meu 11, digamos assim. Então, beleza, eu vou dar o meu 11 de boi de piranha para eles e eu vou jogar pela direita. Isso é a estratégia do jogo. É diferente da tática. Eu só mudo as palavras. Não tem a ver com... Não. Eu só mudo as palavras. A estratégia do Tite qual foi? Mas não tem a ver com conceito. A estratégia do Tite qual foi? Prática. Eles vão marcar o meu jogador, eu tenho que achar uma alternativa estratégica para fazer com que o meu lado direito fique mais liberado. Tu está fazendo a mesma coisa? Mas eu falei isso. Vocês estão usando a palavra errada. Não está errada, no conceito certo. A tática é como tu põe em ação, pessoal. Não, a tática é como eu me posiciono no futebol. É plano tático. Sabe o que quer dizer? Vamos pro Google mesmo, tá? Não, mas sabe o que quer dizer futebol é plano tático de posicionamento. Não tem nada a ver com futebol gente vai com a lá vida pro real. Google. Na vida real não está dentro do campo. Não é dentro do campo. Daqui a pouco a gente precisa faturar com o resultado da nossa enquete lá no Twitter. Você acha que o Odair Hellmann acerta em preservar D'Alessandro nos jogos fora de casa? Daqui a pouquinho, tá? Não saia daí. Força, toque de bola e donos da bola juntos e misturados. E aí, Bagé? Eu estava pensando aqui o seguinte, semana que vem a gente tem a retomada da Copa do Brasil, né? E o que eu faço sempre antes de entrar no ar? Eu vou no Twitter e participo das enquetes do Donos da Bola lá no Twitter. Né? Claro, eu também. E aí eu estava pensando justamente, e eu creio que essa pergunta do nosso Twitter é a dúvida principal, inclusive de alguns torcedores do Internacional. E vamos ver o que os torcedores falaram. Lá na nossa enquete no Twitter, nós perguntamos se você acha que o técnico Odair Hellmann acerta em preservar D'Alessandro nos jogos fora de casa. E olha só, eu achava que ia ser uma lavada. Mas não, 42% sim, acreditam que está certo, votou sim Odair. ou não?
Eu votei não. Eu votei não. Eu acho que o D'Alessandro tem que jogar, sim, fora de casa, principalmente no próximo jogo do Inter, que é contra o Palmeiras, Bagé. Mas eu penso, Cris, que justamente esteja praticamente empatado, dá para dizer quase um empate técnico, a nossa enquete, porque o torcedor, ele sabe da importância do D'Alessandro, mas o Odair até agora, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, ele oscilou muito em confirmar o D'Alessandro como titular quase absoluto nos jogos no Beira-Rio, mas nos jogos fora, como exemplo, a derrota para o Vasco da Gama, o D'Alessandro não jogou. Agora, eu acredito que, mesmo apontando que eu não concordo com essa decisão do Odair, eu acredito que contra o Palmeiras, mesmo o primeiro jogo sendo fora, o D'Alessandro comece titular. Vocês acreditam também? Eu quero que ele comece sim. Eu acho que a importância de tu combater um time que tenha qualidade é ter qualidade também. Não adianta só correr atrás dos outros. Tu tem que ter qualidade, tu tem que mostrar para o outro time que ele precisa ficar preocupado com o teu também. Não achar que parte para cima. Não. Acho que ele merece e deve ser escalado. O Inter tem 2 jogadores, a gente fala sempre sobre isso, tem 2 jogadores que são acima da média. Um está veterano, que é o D'Alessandro, e o outro é o Guerreiro. Também veterano. Mas que ainda está fisicamente um pouco na frente do D'Alessandro. Nos grandes jogos ele vai jogar. Não, ele vai jogar. Até porque se o Odair não colocar o D'Alessandro contra o Palmeiras numa decisão, aí o torcedor, os que ainda criticam o Odair, tem razão. Não, mas depende. O Odair sabe a condição que ele está ou não. Pois é. Só que esses jogos são de matar ou morrer. Ele estando em condições, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Porque, mas é o que a gente diz. A gente imagina que ele esteja em condição. O Bagé faz uma lembrança. Mas o Bagé faz uma lembrança que é interessante, que é, salvo, se ele não puder jogar, ele não vai jogar. Eu estou considerando que ele possa jogar. Nós todos aqui. Só que, se ele puder jogar, o Inter não tem corpo de grupo e de time para tirar jogadores do padrão do D'Alessandro. Não pode abrir mão da qualidade dele. Contra o Santos, não jogou o D'Alessandro, jogou Parede. Contra o Vasco, jogou Parede. Olha, eu acho que o Internacional... O que aconteceu? O Internacional, naturalmente, opinião sujeita a qualquer tipo de avaliação. O Internacional, com o D'Alessandro em forma, com o Guerreiro em forma, com todos os seus jogadores, é melhor que o Palmeiras, que o time do Palmeiras. É a minha opinião. É uma opinião respeitável. Então, eu concordo com o Cláudio. Estou preocupado com as tuas opiniões. Não, assim, o D'Alessandro tem que jogar. Porque se ele não jogar, ele desequilibra essa balança. Mas o D'Alessandro é um jogador que pode ser fundamental num confronto. Eu, se fosse treinador hoje, fosse enfrentar o Palmeiras, eu iria tentar tirar um jogador do jogo. E, inclusive, principalmente psicológico, Felipe Melo. Porque o Felipe Melo cresce muito nesse tipo de jogo. E o Felipe Melo, não à toa, chamam ele de pitbull. Porque ele é o cão de guarda do Filipão dentro de campo. Ele é o cara que vai lá para tentar intimidar, tecnicamente, na minha opinião. Ele é um jogador acima da média, ele é muito bom. Então esse é um jogador que tu consegue tirar. Quem é que consegue tirar um jogador desse porte do jogo? Um D'Alessandro. Porque tem a mesma capacidade, muito mais técnica, mas de experiência também, de não cair na dele. Porque o jogo do Palmeiras para o Internacional, ele também passa pelo aspecto psicológico, de se enfrentar um grande adversário dentro da casa dele, um adversário que dificilmente perde em casa. Então o psicológico está muito em cima disso também. Eu tentaria essa alternativa. E não dá para esquecer do jogo anterior, que o Inter perdeu lá, fazendo uma grande partida e não merecia ter perdido. Isso vale muito. Ô Bagé, tu acha que essa decisão do D'Alessandro não jogar fora de casa é do técnico ou é do próprio atleta? Eu imagino que os dois? Eu imagino que seja um pouco de cada um. Porque pelo tempo de casa que tem o D'Alessandro, a importância que ele tem, sempre que se tem uma liderança do tamanho do D'Alessandro dentro do vestiário, existe o respeito de ambas as partes. De se ter uma conversa, de ver o que é melhor para um ou para o outro. Eu acredito que seja uma decisão em conjunto. Olha, eu espero que o D'Alessandro jogue, porque se essa decisão não for de tê-lo em campo... Mas ele quer jogar também. Pode encerrar o contrato dele. Não, se ele não jogar num jogo desses aqui, por uma decisão sei ou lá de que tipo, aí o Internacional não precisa mais dele. Mas é que o jogador desse naipe, na tua época de jogador de futsal lá, tu queria participar dos grandes jogos. Todo jogo. Porque é o jogador que muda a tua vida. Que te dá o combustível. Também. Tu escolhia jogo? Então, mas tu queria ficar nos grandes. Mas claro, eu queria jogar todos os jogos. Criticando o D'Alessandro, ele escolhia jogo. Estou brincando, o Claudião sabe o que eu estou falando. O César já ia cornetear, não? Já. Não é possível. Não, é que esse tipo de jogador, o Inter... A grande questão, e aí me parece que essa também é uma questão importante para a reflexão, é que
a partir de agora, todos os jogos são grandes, né? Nós vamos, tirando os jogos do Brasileiro, nós vamos ter, as decisões de Libertadores de Copa do Brasil não tem escapatória. Mas o grande diferencial é são só as jogo Copas. grande. E o Kahneman vai ser vendido? O presidente Romildo negou, né? Eu acho que vale a pena, porque eu li uma notícia, eu não... Como quem gosta de futebol, eu gostaria que ele ficasse. Acho que vale também, Paulete, a gente lembrar que na próxima quarta-feira o Grêmio também joga e a gente tem projetos que se imagina que possam ser apresentados pelo Grêmio nesse tempo de recuperação de atletas, com uma nova estrutura, também objetivando mais qualidade do seu meio para frente. E uma responsabilidade porque o Grêmio faz o primeiro jogo em casa. E deu para nós. Ponto final no Toque de Bola, Cris. Aqui na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre. E na Band TV tem André Machado, Gabriela Lerina com RS Acontece.